Pessoal, lá vamos nós mais uma vez falar da novela do teto de gastos que o Lula quer porque quer furar para garantir as promessas de campanha que ele fez, sabendo já do orçamento que existia, né? Então, muita gente está falando disso aqui e existe um motivo para todos estarem falando. Há uma boa e uma má notícia nessa história, como sempre, né? Ou a gente tem apenas más notícias, ou tem uma boa acompanhada de uma notícia ruim, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa matéria brevemente. Desde já peço que você deixe seu like, seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e na descrição deste vídeo. Vamos dar uma olhada nessa notícia. Então, você sabe da novela lá dos 400 bilhões, segundo o Henrique Meirelles, ou 200 bilhões, de acordo com a estimativa inicial, que o Lula precisaria ter, além do orçamento normal, além do teto de gastos, para bancar algumas despesas aí que ele prometeu na campanha, especialmente o Auxílio Brasil. Especialmente não, o Auxílio Brasil é a menor parte disso aí. Um monte de outras coisinhas aí que ele quer colocar também. Qual que é o ponto nessa história? Talvez o Lula tenha acreditado que ele conseguiria facilmente essa mamata aí por parte do Congresso, né? O Congresso atual iria facilitar o lado dele, dar essa colher de chá e fazer uma PEC aí que permitisse a ele conseguir aumentar o seu teto de gastos para o ano que vem. E a coisa não está saindo tão fácil assim como ele havia originalmente planejado, né? Isso aí é a boa notícia que nós temos. O Lula não está conseguindo fazer as suas traquinagens com a facilidade que ele gostaria. O que está acontecendo é que o Congresso atual está travando um pouco o Lula, está brecando ele um pouco, e ainda não assumiu o próximo Congresso, a próxima legislatura, que é muito mais de direita. Vai ser ainda muito mais difícil para o Lula conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas ele quer porque quer um aumentozinho aí do valor para ele gastar no ano que vem, né? Então ele está tendo dificuldades em relação a isso. Essa é a boa notícia. A má notícia é que provavelmente ele vai conseguir alguma coisa sim. Por quê? Quais são os indícios que me levam a acreditar nisso? Esse tipo de coisa aqui que o Meirelles está falando e que várias outras pessoas estão falando também, né? Trouxe essa notícia aqui que o Meirelles defende reforma administrativa para bancar o auxílio, ou seja, o Auxílio Brasil deve ser mantido aí nos R$600 e o governo tem que buscar alguma forma de lidar com isso, né? Como que ele vai lidar com isso? Fazendo uma reforma administrativa, cortando alguns gastos para que sobre dinheiro para bancar isso. Ah, ok, beleza, senhor Henrique Meirelles. Digamos que o Lula queira cortar gastos, cortar ministérios, logo ele que está criando um monte de ministérios. Ele não vai conseguir fazer isso esse ano, ele não está governando, nem o Bolsonaro vai fazer isso, por óbvio. Então, como que isso resolveria o problema imediato do Lula de não ter o orçamento que ele queria para começar a governar? Muito simples, ele disse o seguinte, que o Meirelles disse que é necessário uma permissão do Congresso, chamada de waiver, para bancar o Auxílio Brasil. Ou seja, para os próximos anos vamos fazer a reforma administrativa e aí vai estar tudo equilibrado, tudo dentro do balanço, mas para esse ano infelizmente vamos ter que furar o teto de gastos, ou seja, permissão para gastar, é isso que o Meirelles quer que o Lula tenha, né? Permissão para gastar para o próximo ano, porque aí, com certeza o Lula vai fazer uma reforma administrativa, não tenha dúvidas, vai pelo Meirelles aí, logo ele que pulou do barco já, falou aí desejou boa sorte para os investidores aqui no Brasil, né? E o Tesouro Nacional também foi nesse sentido aqui, ó. O Tesouro propõe flexibilizar teto de gastos e permitir que despesas do governo cresçam acima da inflação. E aí eles criaram uma regra aqui específica para isso. Então isso aqui dependeria do aumento da dívida pública, né? Se ela estiver em determinado patamar, o governo vai ter autorização para aumentar os gastos. Se a dívida estiver acima de um patamar, aí o governo não vai ter autorização para fazer esse aumento de gastos. Então, se a dívida pública estiver abaixo de 45% do PIB, isso aqui numa trajetória de alta, tá? Aí o governo teria autorização para gastar 1% a mais no ano seguinte, né? Se a dívida estiver entre 45% e 55%, ele teria autorização para gastar 0,5% a mais, e se a dívida estiver acima de 55% do PIB, ele não teria autorização para aumentar os gastos. E na trajetória em queda aqui, a coisa funciona mais ou menos da mesma forma, mas enfim, você entendeu bem qual é a proposta aqui. Então, basicamente, o que nós temos aqui são duas ideias diferentes para contornar o teto de gastos. Isso já se une a várias outras alternativas que estão sendo propostas. O que isso significa? Que, de fato, o teto de gastos vai ser burlado para o próximo ano. Se isso vai ser definitivo ou não,
Nós não sabemos, só podemos aguardar. Como Milton Friedman diz, não existe nada mais permanente do que uma medida provisória de governo, né? Uma política de governo temporária. Então, provavelmente esse tipo de coisa vai se manter e não devemos esperar grandes bonanças econômicas para os próximos anos com Lula à frente do Brasil. Pelo menos o fato de ele não ter conseguido com tanta facilidade passar esse aumento aí no Congresso atual, o fato de ele estar tendo que utilizar-se aí do Meirelles, de outros caras para dar algumas alternativas aí, ventilar algumas alternativas na mídia para ver a reação do mercado, isso tudo mostra que o Lula já percebeu que ele vai ter dificuldade para fazer isso. E como eu sempre digo, quanto mais difícil for o governo do Lula, melhor para todos nós. Mas aí, qual a sua opinião? Você acha que o teto de gastos vai ser, de fato, furado no ano que vem? Você acha que o Lula vai gastar os 200 bilhões que ele pediu? Você acha que ele vai ter acesso a todo esse dinheiro? Colabore com o nosso debate, deixe o seu like e seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.